Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o cinema brasileiro, né? Então aí a gente vai entender um pouquinho sobre como surgiu, né, o cinema no Brasil e como ele se desenvolveu até um certo ponto, tá bom? Bons estudos e vamos nessa. Bom, a história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, tá, gente? Quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. Então, olha só, essa data é importante, tá? E também o local, né? Julho de 1896, Rio de Janeiro, tá? No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. Observe, essa data ela é uma data simbólica, tá? Não é a data de que certamente aconteceu aí o surgimento do cinema, até porque o cinema ele não dá para dizer quando foi que aconteceu, porque é um acontecimento que vem numa decorrência de fatos, né? Então, a partir do momento que criou-se aí a primeira máquina, né? As máquinas de produções aí e a própria fotografia foram acontecendo acontecimentos que deram origem ao cinema como nós entendemos hoje, tá bom, gente? Então aí aconteceu em Paris aí a película exibida, né? Foi a saída dos trabalhadores da fábrica Lumière. Então esse nome também é importante, porque os irmãos Lumière, eles foram figuras importantes para o surgimento do cinema no mundo, tá? Inicialmente, o cinema ele era mudo, né? Sem áudio, e somente na década de 1930 surge o cinema falado. Então, antes o cinema ele era sem fala, né? E às vezes até mesmo sem aquelas faixas, né? Aquelas pequenas frases, né? Que surgiram depois. Essas pequenas frases elas surgiram depois junto com uma trilha sonora, tá bom, gente? Então, primeiro era mudo, totalmente mudo, depois surgiu aí as frases, né, com a trilha sonora, e depois disso começou a surgir o cinema falado, tá bom? Então, nós temos aí um cartaz já, né, do Brasil, onde nós temos aí Carmen Miranda, né, e alguns outros artistas, né, já aí como cartaz, né, e o valor aí da entrada, muito, muito interessante isso. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, Rio de Janeiro, né? Por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 1898, e no ano seguinte, Pascoal Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema chamada de Bijou Theatre. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade. Olha só que interessante, né? Então, em 1898, nós já tínhamos esse problema de eletricidade que existe, de certa forma, até hoje, que somente foi resolvido em 1907, com a implantação da usina Ribeirão de Laje, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro,
chegando a ter cerca de 20 salas de exibição, né? Então, nessa época aí, as salas de cinemas começaram a ser implantadas no Brasil, né? E os irmãos Pascoal foram figuras importantes aí para a difusão do cinema no Brasil, né? Então nós temos aí uma imagem da fachada aí um dos primeiros teatros aí do Brasil, né? O Bijou Theatre, da época dos irmãos Pascoal. No início, os filmes eram de caráter documental, né? Então os filmes eram mais documentários, né? Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro com duração de 40 minutos, né? Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Então aí passou aí de 40 minutos para mais de 2 horas de duração. Foi um pouco maior, né? Já um longa-metragem, como fala o texto. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, né, ocorre uma crise do cinema brasileiro, o qual fora dominado por produções estadunidenses, né, o cinema de Hollywood. Hollywood começa aí a produzir intensamente, né, tanto nos Estados Unidos quanto para o mundo, né, enfraquecendo assim o cinema nacional. Então, de certa forma, com o polo lá de Hollywood, de produções cinematográficas, começa-se também a decair aí os cinemas nacionais do mundo todo, né? Não só no Brasil, mas também na Itália. Nessa época ainda não já era a guerra contra, né, a nossa a Alemanha, então aí já não tinha aí, Hollywood não podia exportar produtos para a Alemanha. Mas após isso, também chega à Alemanha, né, após a Segunda Guerra Mundial. Por conseguinte, na década de 20 e 30, né, 1920 e 1930, o cinema brasileiro atinge grande expansão com as publicações das revistas de cinema para todos, né, Selecta e a Cinearte, e ainda com produções que se espalham por vários cantos do país, denominado os ciclos regionais, né. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. Então, a Cinédia foi o primeiro grande estúdio cinematográfico aí do país, tá? As produções mais importantes dessa época foram Limite, 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, 1936, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, 1933, de Humberto Mauro. Então aí já começam a produzir aí e a ter produções aí, né, tanto de ficção, né, quanto também de documentários aí no país, certo? Nós temos aí uma cena aí do filme Ganga Bruta, de 1933, né? Vocês darem uma olhada, vejam que era ainda, né, em preto e branco, mas já havia diálogos, né? Já haviam falas aí no cinema. Na década de 40, surgem os gêneros das chanchadas. Filmes cômicos musicais de baixo orçamento, né? Esse estilo despontou juntamente com a Companhia de Cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, por Moacir Fenelon e José Carlos Burle. Os principais atores da Atlântida foram Oscarito, Grande Otelo, conhecidíssimo aí no meio cinematográfico, né?
e Anselmo Duarte. As películas que merecem destaque são Moleque Tião, 1941, Tristezas Não Pagam Dívidas, de 1944, e Carnaval no Fogo, 1949. É interessante vocês terem conhecimento de que, se a gente for pesquisar sobre esses filmes, até hoje a gente consegue achar, encontrar aí na internet esses filmes para a gente dar uma olhada e perceber como evoluiu, né, o cinema e como existem ainda algumas ligações de filmes atuais com os filmes antigos. Ainda existe muita ligação. Um exemplo dessas ligações é o nosso querido Alto da Compadecida, né? Que, se vocês perceberem, se forem assistir alguns filmes antigos, nós ainda veremos aí algumas relações, né, desses filmes atuais com os filmes antigos aí, dessa época aí de 1940, né? Enfim, tá bom? Aí nós temos uma cena de Moleque Tião, né? Com o Grande Otelo aí como sendo o protagonista aí do filme. Bom, em 1949 foi criado o Estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano. Então ele já queria uma inovação aí no cinema brasileiro, né, com a pegada americanizada, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi, conhecidíssimo, já assisti também e recomendo assistirem, foi o artista de maior sucesso do estúdio. A Vera Cruz representou um marco na industrialização da cinematografia nacional. Nessa época, tem destaque o filme O Cangaceiro, 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Olha só que bacana. Além disso, em 1954, quando a Vera Cruz faliu, infelizmente, surge o primeiro filme brasileiro a cores, né? Colorido, olha só, Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Note que em 1950 foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, e muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar na TV Tupi. Então, olha só que interessante, né? Nessa época aí, começa-se uma grande explosão aí, né, de evolução no filme brasileiro, né? Com a criação de de mais estúdios, com os filmes em cores, né? E também com o aparecimento da primeira emissora de televisão do país, a TV Tupi, certo? E nós temos aqui um pequeno trailer do filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, para vocês verem aí. Será que dá tempo? Porque esses rituais exigem realmente várias repetições, quer dizer, você passa por esse processo de desmistificação, lhe obriga a refazer os caminhos todos, as veredas do sertão. Você briga com a sua valentia, eu brigo na sua sombra. Luto com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Filme de Glauber Rocha. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. Boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Meu nome é Antônio das Mãos, pra espanto da covardia e desgraça da tua sorte. Agora vai ser o duelo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Alguém do salão já matou mais de 100 mil. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Melhor direção no Festival de Cannes de 1969. Você já pensou no que está me pedindo? Assim é a vida, doutor. Deus escrevendo certo. Tudo em mais torto. This punches you in the face, you see, and wakes you up. Viram aí como
como era interessante, né? Os filmes antigos. Chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Por hoje é só e até mais.